Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem está falando é Nélio, trabalho no Instituto Eldorado e vamos falar um pouquinho sobre tecnologia e agro. Eu queria agradecer inicialmente ao Senar por nos dar essa oportunidade aqui de conversarmos um pouquinho. Inicialmente, fazendo a minha apresentação, né, eu trabalho no Eldorado, trabalho junto com o setor agro, então busco oportunidades, entendo problemas dos clientes, monto solução, enfim, vivo dentro desse contexto, né, que muitas vezes é confortável, né, como vocês estão vendo aqui as vaquinhas, e a gente sabe que hoje as vaquinhas, elas não dão mais leite, né, elas trocam o leite delas pelo conforto, né, então, quanto mais confortável as vaquinhas, aí que beleza, né, mais leite a gente tem. E frequento as feiras, né? As feiras agro são as mais agradáveis possíveis, né? A gente explora bastante esse ambiente, claro, num ambiente bem simples, mas com bastante tecnologia envolvida. E a gente tem tido um aprendizado muito grande, né? Então, o agro, ao mesmo tempo que a gente leva a tecnologia ao agro, a gente também absorve muita coisa interessante. E sempre tentando entender o problema do agricultor e buscando soluções pertinentes, né, que tragam um grande benefício. E, claro, sempre numa paisagem muito verde, né, cercada de verde, e que a gente acaba gostando, né. Deixa eu falar um pouquinho sobre o Eldorado inicialmente. Primeiro, o Eldorado tem 21 anos de inovação. Então, há 21 anos a gente faz pesquisa e desenvolvimento. Hoje a gente está com quase 1.000 funcionários, né, funcionários diretos, que trabalham no Eldorado. Nós temos uma unidade em Campinas, outra em Brasília, Manaus e Porto Alegre. Em suma, a gente está onde o nosso cliente está. A gente busca o nosso cliente, né, e a gente tem tido essas localidades, né, do Eldorado justamente onde estão nossos clientes. A mão de obra que a gente tem, isso não é um desafio só do Eldorado, mas de muitas empresas, né? A mão de obra, ela acaba sendo, em tecnologia da informação, ela é muito cobiçada. Então, a gente, como tem uma escola dentro do Eldorado, a gente forma profissionais, a gente desenvolve os profissionais e esses profissionais são muito procurados, acabam sendo muito procurados pelo mercado, com muitas oportunidades boas, e é inevitável que a gente também busque ser um lugar agradável para se trabalhar. Então, o Eldorado tem há anos aí, já nem sei quantos anos, sempre conquistado esses melhores, digamos, títulos aí, né, de empresas para trabalhar e empresas para iniciar a carreira. O que a gente faz, né? Onde a gente trabalha? Quais são os domínios do Eldorado? Microeletrônica, mobile, IoT, computação visual, inteligência artificial, cloud. Bom, o que hoje se tem de mais na fronteira tecnológica, né, de tecnologia de informação. Então, buscamos aí fazer soluções de hardware, software, temos um laboratório enorme, com bastante capacidade de testes, e além disso ainda fazemos consultoria em inovação, para ajudar os nossos clientes, né, a trazer a tecnologia da informação e fazer o melhor uso dela. Fazemos projetos aí para as maiores empresas de tecnologia de informação e comunicação do Brasil, e temos uma parceria muito grande com universidades, e somos um acelerador tecnológico de startups, né? Então, a gente faz aceleração tecnológica ajudando eles a startups, né, a construir o seu caminho em termos de tecnologia. E, claro, pesquisa e desenvolvimento, a gente acaba conhecendo e sabendo explorar bastante esses fomentos. Nós somos uma unidade em Embrapi, nós trabalhamos bastante com fomentos ANP e ANEEL, Lei do Bem, Lei de Informática, entre outros.
E onde que o Eldorado se posiciona e como a gente pode trabalhar junto com pequenas empresas, grandes empresas, startups. A gente sabe que as startups e empresas em geral têm grandes ideias, têm grandes inventores ou têm grandes problemas para se serem resolvidos. A gente é capaz, o Eldorado se posiciona no que se costuma chamar de vale da morte das startups, porque justamente quando você vai escalar a sua ideia. E aí a gente se posiciona, não é um privilégio do Eldorado, mas os ICTs se posicionam assim, entre os inventores e as unidades que vão comercializar finalmente os produtos gerados. A gente faz essa ponte, por quê? Porque a gente faz essa ponte várias vezes, né? A gente não faz uma vez só, num determinado produto. Cada projeto dentro do Eldorado é um produto que a gente está fazendo esse caminho. A gente parte de um TRL baixo, né, um nível de pesquisa alto, né, e vai para a produtização, ou seja, transformar isso dentro de um produto. O Eldorado trabalha pouco com pesquisa básica, mas muito com pesquisa aplicada e desenvolvimento. E depois a implementação fica a cargo de um parceiro. Ou seja, quando a gente tem um produto, fabricar esse produto é um parceiro, né, que executa. E, bom, falando um pouquinho do que a gente tem visto em agro, o que vocês provavelmente também estão trabalhando em agro, a gente vê muita coisa sobre plataformas inteligentes, e isso a gente junta muita coisa para fazer essas plataformas inteligentes, então inteligência artificial, analytics devem fazer parte dessas plataformas. A gente usa muito também de computação visual, a gente tem visto computação visual muito no campo. Blockchain, né, a gente tem visto bons exemplos de rastreabilidade criada sobre blockchain. E quando a gente fala em sensores, microeletrônicas, atuadores, né, a gente não só diretamente no campo, né, mas também em indústrias de alimentos. Microeletrônica, no aspecto de deixar uma miniatura, né, dos sensores e atuadores que estão sendo construídos. E, claro, não poderia deixar de citar a eletrônica embarcada, né, que vão em máquinas de implementos agrícolas, por exemplo, né. E na agroindústria, muita coisa, muito de tecnologia nesses sensores, atuadores que eu mencionei, mas também em eletrônica, finalmente IoTs, e muita aplicação mobile. Então, assim, é só uma passada aqui, a gente explorar algumas ideias, trocar ideias, na verdade, baseado na experiência que eu tenho aqui de ter feito bastante trabalhos aí em parcerias com empresas pequenas e grandes, né, sempre almejando aí ter um produto e um produto tecnologicamente muito estável e de sucesso. Deixa eu começar aqui com uma história de uma câmera multispectral que a história aqui, o objetivo é uma câmera que a gente trabalhou aqui, né? Ela surgiu a partir de um paper, de um artigo, né? De um artigo construído que um dos pesquisadores aqui encontrou esse artigo e ele começou a construir uma ideia de ter essa câmera multispectral. Veja só, a gente transformou um produto de pesquisa num produto, né? Qual a aplicação que pode ter essa câmera multispectral? Veja, existe uma parte na câmera que é o hardware, mas também tem uma outra parte na câmera que é o algoritmo que vai ajudar a detectar qual é o material que está sendo identificado a partir da câmera. Então, alguns espectros, né, que são... a câmera tem são quatro câmeras, na verdade, com espectros específicos, né, e uma de uso geral, mas espectros específicos, dependendo do algoritmo que você colocar, você pode ter aplicações, uma das mais diversas, como, por exemplo, detectar o material orgânico no solo, separar o ardito do milho e assim por diante. Mas esse caminho entre você ter uma ideia escrita num paper, né, que não está realizada, e transformar ela num produto, esse é o caminho interessante. Falando em plataforma inteligente que eu tinha mencionado, né, os dados hoje, existem muitos dados disponíveis, né? O ponto aqui é como transformar todos esses dados
que as empresas têm, né? Que os produtores têm. Como transformar todos esses dados em algo que seja útil, né? E aplicável, justamente para aumentar a produtividade da lavoura, da pecuária, seja lá o que for. Como coletar esses dados, como dar uso a esses dados, muitas vezes dados que geral uso público, né? Como muitos que a Embrapa fornece, né? E que podem ser utilizados. Esses sistemas eles requerem uma acuracidade muito grande. Normalmente, como a gente está vendo aí, né, NDVI, né, imagens de satélite que podem determinar um alto índice de vegetação, a gente precisa ter agrônomos que tenham conhecimento sobre isso e vão trabalhar sobre isso. Da mesma forma, a gente pode ter muitas outras informações a respeito de meteorologia, né, que também são aplicados, é possível de ser levantado. Como conectar esses dados e como fazer isso é um desafio enorme, né? Existem muitas plataformas já, né, cada uma com uma específica, provavelmente nasceu com uma cultura ou com outro, de uso geral, existem alguns, mas, claro, pontos fortes e fracos, mas, enfim, ainda é um campo muito vasto para ser explorado. Num exemplo que eu estou colocando para vocês aqui, justamente a ideia de você engajar, e no caso aqui, muitos projetos do FAPESP, tá? De fazer uma estimativa de safra e calcular a produtividade, isso utilizando computação visual e inteligência artificial. Olha que interessante, se você vai fazer a avaliação da produtividade, provavelmente você tem alguns requisitos. Isso tudo pode ser desenvolvido e trabalhado sobre um questionário. O tamanho dos grãos e a produtividade de uma planta, ela pode ser propagada, né, com uma estatística, claro, sobre todo o talhão que foi plantado. Enfim, você consegue, através de algoritmos e dados que o próprio agricultor coloca, estimar a safra dele de uma maneira com uma relativa precisão. Também falando de computação visual, né, e possibilidades da computação visual, que são inúmeras, né, um exemplo muito simples para dar para vocês é poder detectar precocemente o greening, ou outras doenças, ou outras pragas. Enfim, o uso de computação visual aliado às câmeras que conseguem detectar, né, isso e depois fazer um processamento para descobrir o que se está vendo, né, que os olhos humanos podem não estar vendo, mas que a máquina consegue ver, isso abre um potencial muito grande para a gente explorar, né, e também ter de produtividade aqui. Seguindo, deixa eu falar um pouquinho o tanto de eletrônica embarcada que a gente tem, né, as possibilidades que a gente tem. Plantador de sementes, contador de sementes, adubo, enfim, é um universo para ser explorado também, né? Ou seja, os tratores, eles são os mais sofisticados, né? Hoje, a gente sabe disso, mas ainda assim existe um espaço muito grande quando a gente está falando de agricultura de precisão. A gente vê tratores muito sofisticados e a gente vê na agricultura, no campo, ainda tratores que não contam com tanta tecnologia. Então, como fazer para levar essa tecnologia, para popularizar, né, essa tecnologia que existem para essas máquinas caríssimas? Então, tem uma oportunidade. Falando só do hardware, eu posso falar também do software, né? Essas informações são sempre tratadas pelo software e são divulgadas, finalmente trabalhadas e voltam sempre para o produtor, né, no aspecto de ter uma tomada de decisão mais rápida, né, e muito confiável, né. E, claro, muita tecnologia no campo, né, e sempre com oportunidades. Não estou querendo dizer que o que se tem lá já é definitivo, né. Essas máquinas, quando estão fazendo a colheita, elas conversam uma com as outras. Então, elas têm uma fonte de informação que começa lá justamente onde está sendo colhido, com informações, por exemplo, da localidade, né, até para você fazer a rastreabilidade do
que foi colhido, que passa para um outro caminhão, ou seja, as máquinas se conversam aqui, né, que isso quer dizer com M2M, e esses dados, essa informação toda caminha ao longo da colheita toda e do transporte até quando chega, no caso aqui do desenho, da fotografia de uma usina. Então, muito ainda pode ser trabalhado sobre isso e muito tem já feito, mas, de novo, né, é aquele aspecto de você ter ideias que podem revolucionar esse contexto aqui. Computação visual e robótica dentro do contexto de citricultura, identificação dos frutos que já estão prontos para colher e braços mecânicos que podem buscá-los. Claro, se você conhece como que é a colheita de citricultura, você vai ver que existe muito ainda a otimizar. Existem plantas, né, árvores, que elas dão fruto o ano todo. Então, quando você vai colher, se você derrubar todos os frutos, você vai derrubar também os verdes. Aí, uma colheita, hoje é manual, né, essencialmente manual, ela é possível porque a pessoa, né, escolhe quais são os frutos que vão ser colhidos. Mas e um robô capaz de fazer isso? Hoje nós já temos tecnologia para isso, né? Agora falta achar o custo adequado e, de novo, popularizar esse tipo de uso, saindo do laboratório e colocando ele no campo. Estações meteorológicas dá um benefício muito grande para o produtor. Quando você tem os dados trabalhados, interpretados, e até com inteligência artificial, né? Então, você vai conseguir fazer um planejamento de que variedade vai ser plantada, como que vai ser realizado o manejo, dependendo do que você tem lá, em termos de poder ter o melhor uso das chuvas, enfim. Esse tipo de informação, claro, muitas são já disponíveis, né, em várias estações meteorológicas que existem aí pelo Brasil, mas também muitas regiões carecem desse tipo de informação. Então, estações meteorológicas, assim como você também ter leitura de umidade, né, dentro do talhão, isso vai fornecer dados que vão aumentar em muito a produtividade do agricultor. Continuando aqui, falando um pouquinho de potencial que tem em termos de armadilhas inteligentes para detecção de pragas, né? A gente sabe que no Brasil existem inúmeras pragas, né? E essas inúmeras pragas, elas, claro, têm que ser detectadas o mais cedo possível, justamente para potencializar para que elas sejam eliminadas, né, de uma forma mais rápida possível e no momento certo, sem gastar insumos, né, defensivos agrícolas e assim por diante. Às vezes tem um nível tolerado de pragas, né, às vezes você não consegue mais tolerar elas, né. E a ideia aqui é ter uma forma automatizada, mas trabalhada em computação edge, ou seja, lá na ponta. Todo o cálculo é feito lá na ponta e você tem as ações todas tomadas só a partir de informações, olha, passou do nível do limite, passou do outro limite. E como é feito isso? Pode ser feito através de inteligência artificial e computação visual. Né? Você fica filmando, né, os insetos, né, e detectando quando eles passam de um nível que é aceitável. E aí, esse nível aceitável, as ações são tomadas a partir dele. Claro, existem uma infinidade de insetos, a gente sabe que alguns são os mais importantes aqui, né, no aspecto de terem que ser monitorados, e as ações podem ser tomadas a partir totalmente automatizadas, né. A variação de colheita, né, aqui é um exemplo de toras, mas poderia ser qualquer outra, né, utilizando também computação visual. Uma forma de você substituir o olho humano, né, justamente por uma máquina que é capaz de ler, aferir e dar, né, os feedbacks, se for o caso, mas em termos de colocar o que se pode fazer e o que se tem que melhorar dentro da colheita, e se ela está sendo bem feita. Então, aqui também, a substituição nesse aspecto
através da computação visual e alguns robôs, né, fazendo inspeção, é capaz de se substituir todo este, hoje, que é muito manual e depende muito das pessoas para que aconteça. Continuando um pouquinho aqui, ainda falando um pouquinho de monitoramento de produtividades, que tem a ver com como a gente trabalha e monitora, por exemplo, alagamentos. Isso aqui pode servir para os rios, pode servir para várias outras possibilidades que a gente tem, né? Isso aqui feito com comunicação a longa distância e assim por diante. Usando de comunicação que ultrapassa aí o que a gente tem hoje das 3G, 4G, que são das operadoras que hoje estão bem disponíveis. Finalmente, eu queria falar um pouco de plataforma de monitoramento. Esse aqui é um exemplo que eu trouxe da Embrapa, né? De monitoramento de reduções de emissões de gases de estufa, né? Na agropecuária. Essa é uma solução colaborativa, no qual existe o aplicativo, né? E todas as Embrapas, os agricultores colaboram justamente para monitorar e aí ter ações conjuntas, né? A partir desse monitoramento. Bom, pessoal, dei uma passada rápida aqui, no intuito, na verdade, justamente passar algumas ideias para vocês, explorar alguns pontos. Espero que de alguma forma aí tenha sido útil para vocês. De novo, eu agradeço aí ao Senac pela oportunidade e a todos vocês desejo muito sucesso. Muito obrigado, viu?